dessa forma. Eu ainda acho que é só um sinal de que vai começar o bull market, ainda não é bull market para mim, tá? Porque, muito simples de entender, ele não rompeu o topo anterior e não sustentou acima do topo anterior. Então, pelo menos, o que eu precisaria? Se aqui é o último topo anterior e tiver queda, se ele voltasse para 66, por exemplo, e segurasse, para mim seria reversão confirmada de tendência. Tá? Se ele superasse, voltasse para 66 e superasse depois 82 ao longo dos meses, confirmação de tendência de alta, para mim é bull market. Inicia-se o bull market, né? O que falta para nós, né? Além dessa confirmação ali do fundo anterior, a gente também, né? Existe também sempre a chance dele voltar aqui para 52, tá? E por que Augusto, tu tá falando 52? Por causa do MVRV, que geralmente a média do MVRV é um dos fundos mais confirmados, assim, um dos fundos melhores para comprar, né? E o MVRV, ele tá com a média roxa. Deixa eu pegar a média roxa dele aqui. Então, por exemplo, esse aqui é um dos mais confiáveis das on-chain. Então, aqui tivemos fundo, aqui tivemos fundo. Aqui o fundo ficou acima da barra roxa. Beleza. Pode ser que ele realmente fique ali mesmo e não caia mais, né? Mas se eu tenho essa linha roxa ainda presente, eu sei que muita liquidez vai estar em 52. Agora, depende do dinheiro inteligente se vai buscar esse 52 ou não. Não depende de mim. E se eles forem buscar 52, eles só o fariam lá na frente, outubro, novembro. Por quê? Porque eles precisam manter o preço em níveis mais altos para atrair o máximo de liquidez possível, o máximo de alavancados possível, o máximo de pessoas gananciosas possível, para daí provocar uma grande queda de 15 dias, de uma semana. Geralmente eles buscam uma semana, né? Mas assim, o dinheiro inteligente ele tem o poder de fogo, não só de iniciar um novo ciclo de alta mais forte ainda e trazer mais alta e começar a buscar já 100 mil dólares, eles conseguem levar o preço do Bitcoin até 120 mil dólares se eles quiserem, tranquilos, tá? Mas ao mesmo tempo eles também podem trazer algum grande semana de queda e buscar 52 rapidamente só para liquidar todo mundo abaixo dessa barra. Pode também. Então, como eu sou refém deles, eu preciso esperar a reversão de fato acontecer através da média do RSI, que eles não conseguem manipular tão facilmente, né? Porque é um movimento já mais histórico. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, fundo duplo com bear trap, fundo mensal dizendo assim, ó, gritando, bull market. Ó, esse é o primeiro mês de confirmação de bull market, porque é a confirmação do fundo anterior. Aí eu te digo, tá, mas o que falta? Falta algumas coisas. Romper o topo mensal anterior e se manter 83 mil dólares, tá? 83 mil dólares é o topo anterior, então ele precisa passar esse topo e se manter acima. Não pode mais cair abaixo de 83 no momento que ele for passar. Passou 83, voltou para baixo de 83, ainda corre-se o risco de mais queda pela frente. Por quê? Porque ele simplesmente pode fazer uma barra vermelha com sombra e depois, nos outros meses, ele literalmente fazer isso daqui. Tá? Por quê? Porque daí ele poderia fazer o mesmo fundo, fazer um topo, igualzinho a esse fundo aqui. E aí entrar em uma lateralidade mensal. E por que essa é a maior chance de acontecer, na minha opinião? Porque esse é o primeiro mês desse bear que nós atingimos os 50 pontos do RSI. E quando o RSI chega a 50 pontos, significa que o próximo mês vai ser lateral. Por quê? Porque quando o RSI está em 50 pontos, significa que aquele período que está 50 pontos, ele vai lateralizar. Se for gráfico de 4 horas e ele está em 50 pontos, ele vai lateralizar. Se diário, no gráfico de 4 horas. Se o diário estiver em 50 pontos, ele vai lateralizar no gráfico diário, vai começar a andar de lado. Se ele estiver no semanal, que é um dos mais chatos que existe, que é o semanal lateral, é RSI 50. Então, tu pega o semanal aqui, ó, o semanal a gente está tentando entrar em alta já. Tá? Olha lá. Ele finalmente rompeu o semanal em alta. Ou seja, é o primeiro sinal de bull market que ele quer fazer. Tá?
Ele também fez isso 4 de maio, ao tentar fazer a alta lá quando o preço atingiu 80 mil dólares, tá? E aí, a gente, nos próximos semanas, ele tende a voltar para metade, para 50, e fazer semanas laterais, que é aquilo que eu venho falando, né? É normal ele lateralizar agora, não continuar subindo forte, tá? Ele travar o RSI em 50, daí ele vai, sobe no 50, volta e volta sempre para 50. Enquanto isso, mercado lateral, né? Semanal lateral. Geralmente, topos e fundos, ele faz literalmente isso, né? Ele faz, antes dele fazer as grandes reversões, né? Então, o semanal já está com cara de bull market, o semanal, mas ele tende a lateralizar depois dessa semana aqui. Acredito muito que o mercado vai lateralizar na próxima semana, tá? Essa semana ainda eu acho que é alta. Pelo menos é o que eu espero. E aí, o diário, alta confirmada, bem forte, com combustível para continuar subindo. Ou seja, a chance maior é de continuar subindo ainda mais um pouco. O gráfico de 4 horas também, combustível topíssimo aqui, cheio ainda. Tem bastante tanque, gasolina nesse tanque para acelerar mais um pouco. Então, continua, beleza. E falta só agora o mensal, tá? E o mensal, é só vocês prestarem atenção no que acontece quando ele inverte o mensal, né? Olha lá, ó. O mensal, ele começa a lateralizar depois que ele rompe os 50, porque ele tende a se segurar em 50 mensal. Então, eu acho que o mercado, o bull market mesmo, vai começar só março do ano que vem. Por quê? Porque se a gente for lateralizar no mensal ainda, como aconteceu em 2019, tá? Em 2019 ele começou a lateralizar no mensal, levou-se ainda quantos meses desde do ciclo de alta ter reiniciado, né? Ele levou ainda praticamente 5 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ó, dezembro poderia ser o período que começa o ciclo de verdade. E se ele for esticar semelhante ao que ele fez lá na pandemia, só que eu acho difícil, porque na pandemia... e detalhe importante, tá? A pandemia em si não derrubou os mercados em si, na minha opinião. Na minha opinião, o que foi é que aproveitaram a pandemia, mas isso é uma tese minha, para despejar e buscar liquidez dessa barra aqui, que começou o ciclo de bull aqui, semelhante ao que vocês estão vivendo agora. Tá? Por exemplo, veio lá e só capturou exatamente na partir da primeira barra elefante, né? E isso aqui levou, então, 8 meses para começar o bull. Então, eu chutaria assim, é um chute, tá? Um palpite, de que o bull market só vai acontecer mesmo de dezembro a março do ano que vem. Dezembro deste ano a março do ano que vem, por aí, tá? Pelo menos esse é um palpite. Por quê? Porque se o mensal lateralizar, porra, é um saco. O mercado depois ele esfria e ele fica andando de lado literalmente meses, né? E aí ele dá uma comida de rabo e aí ele começa o ciclo de alta de verdade, né? Então, eu tenho esse exemplo aqui da busca de liquidez que foi aqui. E eu tenho o ciclo de trás aqui, eu vou pegar a Bitstamp. BTC Bitstamp. Eu vou pegar o BTC da Bitstamp que tem mais períodos, né? Opa, volta aqui. Volta. E aí eu tenho a famosa data. Deixa eu pegar aqui. Ué. Deixa eu pegar o dia aqui. Pode ser o da Binance, não tem problema. Não sei por que o da Bitstamp está mais encurtado. Vamos pegar aqui. Mas ao subir muito forte assim, né? Vamos ver. A gente tem esse aqui que buscou essa liquidez aqui depois, né? E nós temos
Cadê o meu querido outubro? Aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui, ó. Ó, pessoal. Então aqui, perceba, nós já estávamos supostamente no ciclo de bull market. Nós já estávamos no ciclo de bull market. E eu quero que vocês vejam essa data aqui, ó. Aqui, ó. Já era para ser bull market, tá? Então, aqui, cara, enganou todo mundo. Me enganou todo mundo. Por quê, né? Porque ele fez exatamente algo muito semelhante ao que vocês estão enxergando agora. Um short squeeze muito rápido, muito forte, indo na direção contrária, 41%, do movimento prévio anterior, que estava sendo de baixa, né? Então foi um semestre de baixa, tá? E aí nós tivemos esse short squeeze, essa busca de liquidez. Durou 3 dias, 4 dias, começou já a ter um pouco de resistência, 5 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, 11 dias, 12, 13, 14, 15, 16 e aí inverteu de volta. Então, ele trouxe essa alta, né? Saiu de $7.200, foi para 10.300, tá? Buscou toda aquela liquidez, mas qual que é o diferencial? Aqui, ele se manteve abaixo do último topo, tá? E quando ele se mantém abaixo do último topo, e aqui ele tentou fazer fundo, ó, para continuar subindo, todo mundo, eu achava que ele ia, cara, eu jurava que ele ia segurar isso aqui e ia voltar a subir naquela época. Mas o dinheiro inteligente não decidiu fazer isso, ele decidiu vir buscar a liquidez do short squeeze que ele fez, que foi exatamente isso. Se isso aqui se repetir, o Bitcoin ainda vai testar $52 mil, 48, $52 mil, se isso aqui se repetir, tá? Porque percebam, ele rompeu o topo anterior, é igualzinho o que está acontecendo agora, rompeu o topo anterior, fez o short squeeze, mas ele não conseguiu superar o topo anterior e nem se manter acima do topo anterior. Ele se manteve acima desse topo anterior, mas ele não conseguiu sustentar isso. Então, por exemplo, se ele perder metade da barra, ele vai buscar 52. Então, a mesma coisa aqui, né? Ou pelo menos ele tem uma chance, né? Então, o que acontece? A gente tem que esperar o final, o término dessa barra mensal, né? A gente tem que esperar até onde ele vai. Aí eu coloco aqui, se ele for até uns 83, a barra vai estar desse tamanho aqui, ó. Tá? Eu acredito que ele ainda pode buscar os 83, vamos ver. A barra desse tamanho, eu jogo na metade dessa barra, 70. Tá? Se ele for do tamanho dessa, aliás, é dessa barra aqui, ó. Se ele for para 80 e poucos, ele vai ter que ser 72, ó. $72 mil vai ter que virar o próximo suporte. E aí ele tem dois suportes principais, ou esse 72, ou esse daqui, tá? Se ele perder 72 e 67 ou 68, ele vai buscar com certeza daí 52. Daí ele vai vir buscar essa liquidez aqui de baixo, e ele vai buscar uma nova liquidez aqui. Porque se ele perder essa barra ela tem que sustentar o bull market. Então ela é uma barra de sinal de bull market. Ela precisa sustentar. Então esse preço não pode mais voltar a cair além dos 72 mil. Ou além, pior ainda, além de 68 mil. Se ele fizer isso, cara, ele tem a cair mais forte, tá? E pode renovar essa mínima. Talvez buscando resistência aqui, por exemplo, ou aqui. Ele pode literalmente buscar a resistência que ele quiser, o suporte que ele quiser. Então, ainda não sabemos se é uma alta para continuar caindo, se é um short squeeze, só para continuar caindo. Né? Por quê, pessoal? Porque o mensal dele não virou a média dourada ainda. Não tivemos fundo mais alto que o fundo anterior. Então, ele é um sinal
que ainda não, ele é uma fumaça de que vai entrar em bull, mas ele ainda não é bull market, porque falta ainda alguns detalhes, né? Então, o mensal virar a média dourada, né? Coisa que não aconteceu. Quando veio essa barra elefante aqui, ele virou a média dourada. Tá? Então, tá vendo que a média amarela ainda está apontando para baixo? Ele precisa virar essa média no mensal. Então, não dá para dizer que os próximos meses vão ser de alta até que ele consiga virar essa média, até que ele consiga virar o fundo, até que ele saia da região 50 do RSI. Tudo isso aqui pode ser simplesmente um topo para fazer um topo mais baixo do que o topo anterior e trazer novas quedas, no mensal mesmo. E aí pode estender esse bear até março do ano que vem, né? Então, eu ainda não tenho essa convicção, porque como eu já caí várias vezes em short squeeze, fiquei empolgado com barra elefante assim de short squeeze, e eu já me ferrei com o próprio Bitcoin, eu sei que não dá para se empolgar só com uma informação. Assim, lucro de curto prazo, beleza, mas cria-se muita resistência agora, né, ao testar isso aqui. Então vamos ver se isso aqui é uma alta de manipulação para trazer mais quedas pela frente. Então, eu não descarto o Bitcoin buscar 48 nem 52, mas também não descarto ele iniciar o bull market a partir desse ponto aqui. Eu não descarto absolutamente nada. Eu só fico atento e eu estou aguardando a próxima queda para formar fundo mais alto que o fundo anterior para validar essa reversão, tá? Então, nesse momento, se eu tivesse de fora de Bitcoin, eu não compraria, tá? Não compraria ainda. E se eu tivesse dentro, se começar a criar resistência nesses pontos ali e ele voltar para dentro do último topo, ou seja, se ele superar 83 e voltar, então se ele fizer isso daqui, ó, subir e depois fazer isso aqui, para mim ainda é risco de baixa, tá? E aí isso aqui vai ser só um topo mais baixo do que os topos anteriores e o bear vai continuar até buscar a média laranja, que está apontadinho aqui, ó, 440 dias. Então, eu ainda não sei se ele vai fazer um tom mais baixo ou não, como ele está tentando terminar de liquidar, ele vai continuar terminando de liquidar, né? Nós temos bastante liquidez entre 83 e 87 ainda, então ele pode buscar essas regiões ainda. E na minha opinião é a continuação de alta a curto prazo, médio prazo perigoso. Para os próximos 3 meses, acho extremamente perigoso. Então, eu não compraria agora para segurar por 3 meses. E eu só vou comprar para 3 meses e segurar para 3 anos quando o preço fizer um fundo mais alto que o fundo anterior. Certo? Daí a gente tem reversão.